Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Manuel Beja, já vamos nesta audição com muitas perguntas colocadas e, portanto, os temas começam a ficar esgotados, mas há aqui um ou outro ponto que era importante aprimorar. Antes de mais, sabendo nós que continua em exercício de funções, há aqui uma pergunta que nós temos que colocar, que é que orientações é que tem? Não tem nenhuma orientação. Portanto, qual é o seu guia no dia-a-dia? Se chega à empresa, não sabe se tem um dia seguinte, porque o Governo supostamente demitiu o Presidente e a CEO, e, portanto, chega à empresa, como é que define o seu dia-a-dia? Qual é o seu mapa estratégico, uma vez que não tem orientação nenhuma? E se, na reunião de janeiro que teve com o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas, pediu alguma orientação ou não, embora nessa altura não soubesse que ia acontecer isto, mas se nessa altura lhe deram alguma orientação. Depois perguntava-lhe também se já se defendeu no processo do despedimento com justa causa. Acho que esta questão não foi colocada, pelo menos eu não tenho ideia, e julgo que era importante. Depois também aprofundar os deveres de reporte do Presidente do Conselho de Administração e do CFO às duas tutelas. Eu acho que também era importante aprofundar aqui exatamente como é que isto se processava. Reafirmar aqui algo que eu acho que disse isto e, portanto, gostava que confirmasse que João Galamba excluiu a TAP do processo de privatização. Foi isso que eu percebi há pouco, numa conversa informal, talvez não, mas depois por escrito o que eu percebi é que João Galamba excluiu a TAP do processo de privatização e deu essa informação relevante. Depois, relacionado com os contratos de gestão, e também foi levantada aqui muita questão relativamente a isto, o facto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças não responder ou responder de forma contrária àquilo que era a expectativa, isto confirme se isto não está ligado com o tal seguro de Directors and Officers, ou seja, como a TAP não tinha credibilidade no mercado segurador, inclusive foram a um broker no Reino Unido, julgo eu a engenheira Alexandra Reis, para arranjar um seguro. Os capitais do seguro reduziram substancialmente. A alternativa ao seguro era contemplar no contrato de gestão essa segurança aos administradores. Gostava que me confirmasse se é assim ou não e se mantém até hoje a questão dos contratos de gestão por resolver, que eu julgo que também, pelo menos até há pouco tempo, estava por resolver, desde 2021 até hoje. Se teve contactos ou não com João Nuno Mendes e em que contexto, também acho que ainda ninguém colocou esta questão e era importante nós percebermos. E depois, Alexandra Reis reportou aqui, e constou da audição, que teve um pequeno desaguisado com o CFO a 27 de janeiro de 2022. Mas a 25 de janeiro o CFO tem acesso à reestruturação ou aquilo que estava a pensar para o Conselho. E aqui a nossa dúvida é se a interferência do CFO em competências que estavam sobre os pelouros de Alexandra Reis era já porque eventualmente o CFO saberia ou não que Alexandra Reis poderia estar com guia de marcha, como se costuma dizer, se tiver informação. Se não tiver, diz isso e a questão fica esclarecida. Para terminar, também era importante perceber se em algum momento elaborou algum memorando, documento, pedido informativo ou similar ou conexo para o Sr. Primeiro-Ministro sobre a questão da TAP. E se sim, quando, em que contexto e quando a data, o contexto e o respectivo conteúdo. E dizer também, em jeito de conclusão, em face de todas as respostas que aqui deu e tudo aquilo que ouvimos, que há algumas conclusões que nós podemos tirar também desta inquirição, que é, o Governo assumiu, através do Ministério das Infraestruturas, a determinada altura, quase a gestão da TAP, até a questão do renting das viaturas bloqueou, portanto era o Ministério que já decidia questões que eram mediáticas, como aqui disse, e por outro lado o Ministério das Finanças tardava em responder a questões essenciais. Ou era a Direção-Geral do Tesouro, ou era o Ministro das Finanças, ou era algum Secretário de Estado, também concluímos isso. E percebemos também o incómodo do PS, mas de facto o tal parecer da Linklaters confirma que a 12 de janeiro de 22 o Ministro Pedro Nuno Santos recebe esse parecer, sabe que a empresa está ao abrigo do Estatuto de Gestor Público e, portanto, se houvesse algum pagamento de indemnização, ela seria ilegal. E, portanto, para terminar, pedia que me repetisse se afirmou esta frase. O papel do grupo parlamentar do PS
não é de escrutínio, é de proteção do Governo. Gostava que me confirmasse se disse mesmo isto, que eu posso ter ouvido mal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Manuel Beja, para responder às questões que foram agora formuladas pelo Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor, Sr. Deputado, eu encontro 11 questões na sua intervenção, tentando ser sistemático e pedindo novamente a sua ajuda. O Conselho de Administração continua em funções. Do ponto de vista de orientações que temos do Governo, o documento mais relevante é o Plano de Reestruturação, continuamos a seguir. Desde o anúncio da intenção da nossa destituição, não tenho a linha do tempo, mas eu julgo que fizemos 2 reuniões de Conselho de Administração, uma particularmente longa, que até os administradores, em particular não executivos, que recebem a documentação apenas, normalmente 4 dias antes, queixaram-se que a documentação total a analisar é de 1.300 páginas. O princípio que temos seguido do ponto de vista do Conselho de Administração é fazer tudo aquilo que é necessário fazer, mas não tomar decisões futuras de Conselho de Administração que possam ser tomadas pelo novo Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que será a mesma pessoa, a quem já dei os parabéns pela sua nomeação e que tenho uma excelente estima profissional por ele. Depois, em relação à segunda pergunta, se já me defendi da intenção de destituição, já fui ouvido em audiência prévia, como é conhecido. Em relação aos deveres de reporte, há uma articulação natural maior do administrador do polo financeiro com as finanças, até pela natureza das decisões que têm que ser tomadas. Genericamente, aquilo que tentei, disponibilizei-me e pedi para que fosse feito foi que a comunicação entre a TAP e as tutelas fosse feita com o meu conhecimento e com a minha presença, e não tive o sucesso suficiente nessa demanda. Em relação à quinta pergunta, a sua interpretação que o Ministro João Galamba terá excluído a TAP do processo de privatização não foi de todo aquilo que eu quis dizer, e peço desculpa por ter sido pouco claro. O gabinete do Ministro João Galamba excluiu o Conselho de Administração sobre o trabalho feito, contratado pelo Conselho de Administração e que deve ser reportado ao Conselho de Administração, até na própria resolução em que essa delegação foi feita nos 2 membros da Comissão Executiva, excluiu de informação sobre o progresso desse processo, em mail que me foi reenviado pela Presidente da Comissão Executiva, recebido do Gabinete do Ministério. No 6º lugar, em relação aos contratos de gestão, consegue-me ajudar? Se os contratos de gestão é uma alternativa ao dia não. Os contratos de gestão é onde necessário serem feitos, ou seja, mesmo que as sugestões dadas pela TAP em relação à proteção dos administradores não fossem aceitos, o contrato de gestão tinha que ser assinado em qualquer dos casos. E em relação ao futuro, como já tive a oportunidade de dizer nesta audição, durante o mês de janeiro foi pedido pelo Ministro João Galamba, ao abrigo do Decreto-Lei de dezembro de 21, que fossem propostos objetivos. Esses objetivos deveriam ter sido aprovados na reunião de 16 de fevereiro. Conseguimos encontrar a solução jurídica para os administradores não executivos, porque os administradores executivos não podem ter objetivos operacionais, não podem ter objetivos associados com resultados, não podem ter prémios, porque isso poria em causa o seu papel de garante do bom funcionamento. Combinei com a Comissão Executiva que houvesse uma proposta de objetivos que cumprisse a regulamentação para ser discutida no dia 16. Foram tempos muito conturbados, a Comissão Executiva não teve capacidade para isso na sua agenda e, entretanto, aconteceu tudo o que aconteceu e, de alguma forma, esse tema saiu do radar, mas eu estou certo que já há trabalho avançado e que haverá condições para estabelecer esses contratos de gestão entre os administradores que continuarão funções e o acionista. Tive contactos extensos com o secretário de Estado João Nuno Mendes na altura da entrada da cooptação, em primeiro momento, da administradora Sofia Ufinha, como já referi. Tive uma reunião com o secretário de Estado João Nuno Mendes presencial.
Tive recentemente uma reunião maior já com o novo secretário de Estado, Pedro Sousa Rodrigues, que foi o único contacto que tive com ele, com uma sala bastante completa, naquela sala maior não é o Salão Nobre, mas a outra sala grande do Ministério das Finanças, em que estavam presentes os dois secretários de Estado, e são os contactos presenciais que me lembro ter tido. Não tenho qualquer interpretação sobre o desaguisado, não sei se foi a expressão que utilizou, se estou eu a computá-la, entre o administrador do controle financeiro e a administradora Alexandra Reis. A descrição que eu ouvi foi aquela que foi feita aqui pela administradora Alexandra Reis há poucos dias. Mudando... nunca fiz nenhum mudando para o Primeiro-Ministro, nunca tal me foi pedido. E em relação à frase sobre o papel do grupo parlamentar do PS, a minha sugestão é que consulte as atas que vão ser emitidas nesta comissão, em que verbatim será dito, porque eu, como deve calcular, não tenho memória das palavras exatas que utilizei.